Tem lugares no Japão onde você não sente que está visitando só um ponto turístico, mas que você sente que entrou numa cena do anime, como a escadaria de Your Name, a Asakusa do anime Demon Slayer, bairros que parecem animes da atualidade. Mas se você montar um roteiro errado, você vai passar o dia inteiro só dentro de um trem e vai perder toda a magia da exploração. Aí para essas situações que criaram esse nome que eu acho bem difícil de falar, né, que é o anime Pilgrimage, e eu fui fazer essa postagem como um exemplo de como fazer uma rota para aproveitar a cena dos animes. Isso me deu essa ideia de ficar falando isso na minha postagem, porque da primeira vez que eu fui para o Japão, eu tinha ido numa cidade que o nome dela é Shinshiro. Ela é basicamente uma cidade onde eu podia me hospedar num templo budista. Pra eu ter essa experiência. Mas eu andando lá, eu tinha visto esse anime que eu não conhecia, Yuri Camp. As personagens desse anime, legal e tal. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui procurar. E eu vi que tinha várias cenas desse anime de acampamento que eu passei e eu não sabia que era dele. Aí eu fui fazer mais essa pesquisa de locais que realmente existem, que você pode ir lá, como a escadaria do Yonemi, como já falei, o templo, que se baseia em algumas cenas do Demon Slayer, Slandunk, entre outros. E o bom também é que é basicamente gratuito. Quase tudo que você vai ver são locais gratuitos, então você vai só pagar o trem, né? Porque tem muitos locais que são diferentes, mas se você souber fazer um roteiro bem feito, você consegue mesclar outras coisas perto para não ficar, como eu falei no início, somente no trem o dia todo. E resumindo, anime Pilgrimage é a peregrinação em lugares sagrados, mas no caso sagrado seria mais para o anime em si, né, que você está querendo procurar. E Tóquio vale muito a pena porque tem muitos locais que você pode colocar. Tóquio tem vários locais que você pode ir, como Asakusa pro Demon Slayer. Aqui eu coloco mais alguns pontos. Por exemplo, você pode fazer em Tóquio uma visão mais geral, né? Esse roteiro é só uma base para você fazer o seu, porque o ideal é você pegar seus animes favoritos e fazer a rota para o seu, não pegar uma rota já feita que alguém fez. Aí de manhã tu pode ir em Asakusa para ver a atmosfera do Demon Slayer. Depois tu pode ir nesses outros templos para o Your Name. Shinjuku é basicamente todo anime tem lá. Akihabara não é bem de cena de anime. Aparece, mas é porque Akihabara é o local dos animes, né? Você vai ver muita maiden, vai ver muito figures e tal. Ikebukuro também é outro que tem muito para fazer compras otakus. Então, é você mesclar não só visitar os locais, mas locais que também vale fazer sentir como otaku. Porque se você quiser só ver os locais de animes, aí vai passar só o dia no trem mesmo. Aí, porque, é claro, vai ter alguns que é um perto do outro, mas a maioria vai ser distante, então tu tem que ir mesclando algumas outras coisas que tenha perto para otimizar o seu tempo. De manhã tu já pode começar em Asakushi, que lá tu vai ter várias coisas do Demon Slayer. Tu vai ter o Kaminarimon, que é um portão gigantesco. Tem templos nessa região, como o Sensoji. Aí tu pode começar tirando a foto no portão, depois caminhando pelo Nakamisedori, aí visitando o templo. Aí como o Melon Punk você vai encontrar facilmente em loja de conveniências, tango, procura alguma lembrancinha, principalmente templos são bons em achar lembrancinha, mas são caros também, então tem que levar isso em consideração. Eu tenho um chaveiro do templo do Castelo de Nagoya, que com o preço dele, dependendo do figure que tu for comprar, um meio termo, tu compra uns dois, meio termo. Mas se tu quiser um figure realmente barato, tu consegue pegar uns
uns 5, fica barato pelo preço de um chaveiro que tu pega num templo, num castelo e tal. Tem coisas legais, mas não são tão acessíveis, né? Observar a mistura do Japão antigo com o Japão moderno, porque lá tem templos muito bonitos. E tu vai ver como se estivesse mais ou menos na era Taisho do Demon Slayer. Porque lá é esse bairro aqui, Asakusa. E o principal coisa dele é o templo de Senshoshi, que tem uma entrada linda dele aqui. É muito bonita essa entrada dele. E além disso, tu pode, depois que sai daqui, aí vai, como diz, o roteiro tem que ser para o que você quer. Você pode depois sair para Tokyo Tree, tu pode colocar no lugar de manhã, tu ir à noite, porque tu quer ver Tóquio à noite de cima. Quer dizer, tu pode colocar à tarde, né? E tu vai pro Tokyo Tree à noite para ter uma visão do céu iluminado. Ou tu pode querer ver tantos ele no período de manhã para ver como é de manhã e outro dia ir à noite para tu ver a diferença da cidade. Eu fiz isso, mas na Torre de Tóquio, que eu acho mais barato. Mais para cá é o Museu Nacional de Tóquio. Então tem coisas que você tem que olhar na mesma região para poder otimizar o seu tempo. Aí depois de Asakos, outro ponto que você pode ir, se quiser se focar ainda em continuar eh, explorando a parte de animes, né, de locais de animes, esse templo de Shukashire, em Shinjuku. Mas essa rota vai depender muito de qual linha você vai usar, né? Como eu falei, eu também já dei outros dois exemplos mostrando lá pelo mapa. E Shukashire é aquela escadaria famosa do Your Name. Mas, assim, você realmente não precisa ir para ele. Só em você estar andando em locais regionais, já vai ser, porque ele é um anime que se passa na região de Tóquio. Então, você já vai vivenciando isso. Mas ele é um ponto famoso para as pessoas que vão buscando para tirar a foto, porque é um ponto marcante. Mas só em você estar andando nas regiões que as pessoas moram, que aí é outra coisa que eu gosto muito, é andar. Tenha seus pés em dias. Tenha um bom sapato. Porque se você ficar só no trem, tu não vai vivenciar. Quando tu anda, tu vai ver outras coisas. Vai passar por um lado de um rio, que tu vai ver os peixes nesse rio. Vai ver tampas de bueiros diferentes. Então, não fique preso só em ficar pegando o trem, porque tem muita coisa que você vai ver que você não imagina se você andar. É claro, tu não vai andar 5 quilômetros por nada, não, mas fazer distâncias não tão grandes, 1, 2 quilômetros, já é uma boa coisa para você ver coisas inesperadas. Aí tem algumas dicas, né, para tu tentar conseguir uma boa foto lá nessa escadaria. De manhã ou no meio da tarde para pegar uma luz boa, né, não ter muito problema à noite. Tem que ter uma máquina muito boa para conseguir tirar uma foto boa, ou ser contra, ou a luz do sol atrapalhando também. Então, esses são dois períodos bons, pelo que eu vi. Evitar os horários de pico, porque as pessoas vivem lá, então elas vão estar se movimentando e vai ser mais difícil tu conseguir aquela foto única. Respeitar os moradores e visitantes do templo. O Japão, ele está tendo muita mudança agora na parte turística, porque as pessoas não respeitam. Até eu tenho também no meu blog falando sobre o que você deve fazer quando for para o Japão. Por exemplo, você não andar e comer ao mesmo tempo, não falar no trem. Então, tem pequenas coisas que você pode fazer para respeitar, para também não atrapalhar as pessoas que estão só fazendo o dia a dia deles, né? Não bloquear a escada para o pessoal poder passar, fazer o seu dia a dia, né? Pois aquilo não é seu. Respeite os outros também. Levar a câmera, sei lá, com bateria, básico, né? Mas tem que lembrar porque tu não vai fazer só isso. Então, também um power bank para evitar que chegue lá e não vai ter. E você não tem um celular no Japão, como tem uma infinidade, você tem, é uma dor de cabeça para você voltar para o hotel depois. E observar ao redor. Lá
o Japão inteiro é uma região bonita, então não fique preso só naquele ponto. Tenta ver os arredores, como eu falei, sempre andar. Andar você encontra coisas incríveis. E aqui é a escadaria. E esses daqui são os clássicos, né? Shinjuku, Shibuya e tal. Shinjuku é é a parte urbana. Tem muito anime nessa parte. Ela é muito urbanizada, é Shinjuku. Shibuya é aquele cruzamento que tem várias direções e tal. Sempre tá lotado aquilo. Eu não nenhuma das vezes que eu fui lá não tinha muita pessoa naquele cruzamento. Aí, Roboki, esse eu não fui. Hum, Mas quem quer mais o Ioneme, ele é uma das coisas que tem lá. Ele até também é perto do Museu de Arte Nacional Central de Tóquio. E Akihabara e Ikebukuro, eles são boas para tu tirar aquela foto noturna, porque tem muita luz, banners, brilha em todo canto. Então, não é que nem escadaria que vai ficar ruim se você for à noite. Por isso que eu coloquei mais para ficar à noite nesses locais, porque tem um lado ruim, porque tu já vai estar meio cansado. E se tu for para comprar anda muito. Eu me lembro de um prédio que eu fui lá em Akihabara, que ele era, eu acho que era 7 andares só de lojas de figures. E a gente passou horas e horas dentro quando foi lá. Mas se a prioridade da pessoa é tirar as fotos, então as prioridades é o priori, vem primeiro. Essa não é a prioridade, porque se a prioridade é comprar, já seria o oposto. Seria bom tu ir logo em Akihabara cedo, cedo assim, as coisas só abrem 10 horas da manhã, para você usar mais energia. Você não vai estar cansado no final do dia só querendo voltar pro hotel para tomar um banho e dormir, que tá cansado de passar o dia andando. Você pode usar quando tiver lá o meu buscador de figures para ver, entender, de quanto é aquele figure, de qual se ele já teve reprint, se tem outras lojas para vender, para ver se o preço tá bom e tal. Também tem uma notícia falando sobre onde comprar, né? Por exemplo, na Book Off e tal. Aí a versão resumida aqui, basicamente, começa em Asakusa, aí vai, eu tico aqui os pontos de foto, aí depois você vai em direção à escadaria, né, do Shukashiri, seguindo por esse caminho aqui também, para se focar para tirar foto, que depois você segue uma das opções, né, de Shinjuku, Shibuya, ou Robuki, que aí também são locais que você pode tirar foto. Não precisa ser os três, porque também você não vai fazer uma viagem de 2 dias. Esses 2 dias é mais para só para essas fotos, mas não vale a pena uma viagem para o Japão só de 2 dias. Como eu falei, isso é só um exemplo de roteiro. E aqui resumir de novo: Asakusa, a escadaria, Shibuya, Shinjuku e Akihabara para terminar. E tem hotéis bons perto de Akihabara, que fica a algumas centenas de metros lá, ou 1 quilômetro, que dá para tu ir tranquilamente andando para Akihabara. Que outra coisa que você pode fazer é dividir eles, né? Ali foi tudo em um dia, uma rota bem puxada, mas outro você pode querer fazer mais tranquilo, vai em um, a Sakusa no começo, e depois em Akihabara, que sim, se você quer explorar as lojas lá, tu perde fácil, fácil, uma tarde, uma noite, perde um dia se quiser lá. E o outro dia você vai para a escadaria e olhando as lojas, andando em vários shoppings que tem lá na região de Shinjuku, Shibuya. Aqui eu fiz uma média do quanto é que tu vai custar, porque a maioria das coisas que você faz, tu não precisa pagar ingresso. Os tempos normalmente são gratuitos e tal. Mas é basicamente o transporte urbano, são uns 27 a R$ 50. Comida simples, numa loja de conveniência, vai gastar entre 50 e 100. Uma besteirinhazinha que você coloca na bolsa pra numa paradazinha você parar, se sentar no canto e comer, não comer na rua, né? 17, R$ 50. Aí, pra pequena, acessórios, gente, um templo, um chaveiro, alguma coisa.
Mas aí eu coloquei uma estimativa básica, mas isso o céu é o limite, né? Depende de quanto você quer gastar. E figures, eu coloquei esse valor, para mim é um pouco mais caro, porque você está em Akihabara. E Akihabara é mais caro, porque é um ponto muito conhecido. Se você quer mais barato, você tem que ir para fora de Tóquio, mais distante, né? A região metropolitana. Aí no lugar de um barato ser 3.000 ienes, um barato vai ser 300 ienes, 400 ienes, 500 ienes. Você vai ver nessa faixa de preço. A média, normalmente, mais longe é 1.000, 1.500. Um top é 3.000. 8.000, tu pega uma coisa fora de série. Lembrando sempre que eu tô pegando essa cotação de quando eu fiz a notícia, né? Eu não sei quanto é que vai estar na hora que vocês estão vendo. Aí algum erro comum das pessoas quando estão fazendo essa busca pelos locais de animes é querer visitar lugar demais, que ele só vai ficar indo de um trem em outro, não vai realmente aproveitar. Ignorar que eles são lugares reais. O anime é uma ficção, então não necessariamente vai conseguir pegar exatamente a mesma coisa. Tem pessoas que vão estar passando lá, vai ser difícil tu pegar só você. E dependendo do anime, até tem uma mudança poética na região, né? E esperar que seja tudo idêntico, que é mesmo, é parecido, né? Comprar tudo por impulso, principalmente em Akihabara. Akihabara não é o mais barato. É onde você vai encontrar mais coisas, mas não é o mais barato. Akihabara é caro. E esquecer de aproveitar a própria Tóquio, porque a- os animes se passam no Japão. Então, mesmo que não seja um ponto específico de um anime, só em você estar andando por lá, você vai estar vivenciando os animes. E aqui eu coloquei outros links úteis, né? Como o meu guia de como ir para o Japão, outras listas e tal. E sempre lembrando que você pode vir no site, aqui em ferramentas, planejar a viagem. Tem a ferramenta tanto a gratuita como a paga, um pouco melhor para você fazer o próprio roteiro. E você pode simplesmente colocar aqui qual a prioridade, os interesses, colocar o nome do anime. Ah, minha prioridade é explorar os locais do anime tal. Ele vai fazer o roteiro focado para você explorar o anime tal, ou colocar mais animes, ou pontos de animes famosos em Tóquio. E ele vai fazer esse roteiro para você, sem você ter que ficar pesquisando horas e horas ou dias na internet. Ele já faz para você gratuitamente.